O enfrentamento à crise climática e o combate aos incêndios criminosos são assuntos para o jurista e presidente do IBDAFT, Dr. Quioche Arada, aqui no NGT Notícias. Olá, doutor Quioche, um prazer recebê-lo aqui neste espaço online do NGT Notícias. Prazer é meu, Viviane. Doutor Quioche, o Brasil aí está sofrendo com as mudanças climáticas. Nos primeiros meses do ano, tivemos aí uma grande enchente no Rio Grande do Sul. Agora o país atravessa uma onda de calor em pleno inverno, não é? O ar extremamente seco ajuda a espalhar os focos de incêndio criminosos. A ministra do Meio Ambiente chamou a situação de terrorismo climático. O ministro do Supremo, Flávio Dino, estabeleceu aí um orçamento de emergência para o combate aos incêndios. O Lula admitiu aí o despreparo do país para enfrentar as mudanças climáticas, mas o que a gente vê mesmo é o despreparo para enfrentar um problema que há anos vem se agravando. No governo Bolsonaro, o Pantanal em chamas, sem brigadistas no combate ao fogo, já tinha chocado o país. Mudou o governo e as cenas são exatamente as mesmas. A diferença é que o governo Lula se elegeu em cima da pauta ambiental. Perdeu o rumo, não é mesmo, doutor Quioche? Pois é, o Brasil tem a mania de trabalhar na base da improvisação. Ele não tem um plano de longo alcance, um plano preventivo para evitar essas situações de incêndio contínuo, porque isso não vem de ontem, já vem de longa data. Então, são praticamente eventos previsíveis, que nem caberia o enquadramento em eventos imprevisíveis que dão ensejo à abertura de crédito extraordinário, não é? Só que aqui no Brasil não se cumpre a lei orçamentária. Crédito extraordinário você só pode abrir quando há um evento imprevisível, como guerra externa, comoção intestina e calamidade pública, que seria o caso. E só pode ser financiado, no caso de guerra externa, por imposto extraordinário. E no caso de calamidade pública, por meio de empréstimo compulsório. Mas o que o governo está fazendo? O governo está tirando dotação de despesa de custeio para direcionar para a abertura de crédito extraordinário. Isso está errado, não é? A Constituição, no artigo 163, proíbe essa situação. Mas o governo faz isso porque é mais fácil promover a abertura de crédito extraordinário por medida provisória. Sem dúvida, doutor Quioche, o senhor acha mesmo que o presidente Lula aí perdeu o rumo, um governo que se elegeu em cima da pauta ambiental, e a gente viu desde o início aí do governo a calamidade com a situação indígena, com os Yanomamis, ele culpou o governo passado, mas a situação continua a mesma, o Ministério dos Povos Indígenas também não tem muito dinheiro, ou seja, parece mesmo que não era prioridade desse governo a pauta ambiental, não é mesmo? Eu acho que existe todo um movimento de natureza internacional que, que favorece essa situação, né? Então não adianta a Marina Silva ficar gritando pela preservação ambiental, mesmo porque o povo brasileiro parece que tem no sangue esse espírito criminoso de tocar fogo. Eu me lembro que o meu irmão teve que cercar a fronteira do sítio dele para a estrada, porque eles tocavam fogo no cafezal. Então, fez ser uma cerca viva. Agora, quando você viaja pelas, pela cidade do interior, na Alta Paulista, todas as plantações à beira da rodovia estão queimadas, Sim. entendeu? Então, eu não sei se isso é sadismo ou é, espírito porco, sei lá, É, entendeu? um terrorismo climático, como, É, como é sugeriu a verdade. E não, tem ocasião faz o ladrão, né? Então, eles aproveitam essa seca prolongada, porque na seca, qualquer riscada de fósforo já começa o incêndio, né? Se estivesse chovendo é, periodicamente,
isso não estaria acontecendo. Doutor Quioche, voltando aí aos créditos extraordinários, né? O modelo sugerido pelo ministro Dino foi semelhante ao usado aí na pandemia da Covid, né? O que a gente chamou aí de orçamento de guerra. O ministro justificou a medida como uma ação para desamarrar as mãos do executivo, retirando aí obstáculos para que as ações prossigam com mais intensidade, né? A verba ficou fora da conta da meta fiscal. Na sua opinião, doutor Quioche, essa verba será bem utilizada por esse governo? É simples, você vê que se você verificar o exemplo da abertura de crédito extraordinário para municípios, direcionar para municípios e estados, você verifica que parcela ponderável dessas verbas foram inaplicadas, foram desviadas. Então, dinheiro que foi para fazer hospital de campanha lá no Rio de Janeiro, não fizeram um, entendeu? Material de importação, quando importaram, importaram superfaturado. Então, eles estão, ocasião faz o ladrão, eles aproveitam essas situações emergenciais para se locupletarem, entendeu? Então, eu acho que todo esse volume de recursos aí, grande parte vai sumir pelo ralo. Doutor Queiroz, mudando aí de assunto, vamos falar da campanha eleitoral aqui em São Paulo, né? Os problemas da maior cidade do país passaram bem longe aí do debate dos candidatos à prefeitura. O que a gente vê é um desfile de acusações. Um chama o outro de golpista de idoso, agressor de mulher, até agressão física a gente presenciou aí com o episódio da cadeirada, né? O que está acontecendo, doutor Queiroz? Como a política perdeu aí as rédeas desse jeito? É só ódio e violência. Ninguém quer mais discutir propostas, não é, doutor Queiroz? Pois é, alguém que falava paz e amor acabou plantando o terror, o ódio, não é? Nos primeiros anos do governo Lula, né, já estamos no segundo, né, não se faz outra coisa senão fazer campanha de ódio, de perseguição contra os integrantes do antigo governo. Isso tem que parar. E, lamentavelmente, nas eleições que se aproximam, também a polarização está se dando entre direita e esquerda, o que está errado, não é? A polarização deveria se dar entre o bem de um lado e o mal de outro lado, porque o bem e o mal estão na esquerda e estão também na direita, né? Então, se fizesse essa separação, candidato do tipo que dá cadeirada, ele seria ignorado pela população, entendeu? Porque ele não demonstra uma qualidade suficiente, integridade moral para dirigir uma cidade como São Paulo. Será que o eleitor vai ter esse discernimento nas urnas, doutor Queiroz? É difícil, muito difícil, porque o Brasil dá de comer de um lado, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e de outro lado ele faz de tudo para manter esse status quo. Quer dizer, a Bolsa Família tem que ser um instrumento para temporário, para possibilitar os beneficiários a busca de um emprego regular. Não pode ser um fim em si mesmo, mas os governantes querem transformar a Bolsa Família em um fim em si mesmo. Quer dizer, é uma espécie de curral eleitoral, entendeu? É igual esse negócio aí de mensalão que diz que sumiu. Sumiu nada. Isso daí agora recebeu outro nome. É emenda individual, emenda de bancada e assim por diante. Entendeu? Então, só estão mudando de nome. Tudo está sendo mantido. Doutor Queiroz, falando agora das bets, as empresas aí de apostas esportivas, né? Nesses últimos dias, a operação da Polícia Federal prendeu influenciadores acusados aí de lavagem de dinheiro por meio das bets, né? A regulamentação deve sair só em janeiro de 2025.
Para garantir aí a legalidade de todas essas casas de apostas, o senador Omar Aziz acionou a Procuradoria-Geral da República para tentar ir tirar do ar os sites até que as empresas sejam completamente regulamentadas pelo governo. Lembrando que as bets invadiram a publicidade em todos os meios de comunicação, houve uma explosão no número de apostadores. Os brasileiros estão jogando e perdendo muito dinheiro, inclusive com golpes. Agiu certo o senador? É preciso dar um basta nesta festa das bets, doutor Quioche? Sem dúvida, eu acho que aí o ministro Alexandre de Moraes poderia prestar um grande serviço à nação, determinando, como ele costuma fazer, o bloqueio. Porque bloquear X, bloquear Starlink, para quê? Tem que bloquear esses sites. É o cúmulo do absurdo. Não cabe falar em regulamentação de algo que é ilegal, entendeu? Mas se for para regulamentar o jogo, deveria regulamentar o jogo do bicho, que é um jogo honesto, decente, não esse tipo de jogos eletrônicos, via internet, que se presta a malfeitores para fazer a lavagem do dinheiro, entendeu? Então, isso daí é instrumento de lavagem de dinheiro. Todos esses digitadores influência que fazem essa influência, eles estão acoplados dentro de um esquema muito grande de lavagem de dinheiro com envolvimento de pessoas de destaque da sociedade. E além disso, também tem o problema aí com o vício dos jogos, né, doutor Quiocha? A gente viu aí uma explosão de novos apostadores no Brasil e principalmente uma pesquisa feita, a classe D é a que mais consome esse tipo de sites de apostas esportivas. É verdade, né? Precisam pessoas menos esclarecidas, eles enveredam por esse caminho da ilegalidade quando assume característica de algo normal, algo legal. Doutor Quioche, o senhor citou aí as emendas parlamentares e a Procuradoria-Geral da República denunciou 3 deputados do PL por corrupção e organização criminosa em esquema de desvio de emendas, né? Foram mais de 1.600.000 reais enviados para prefeituras no interior do Maranhão. E é isso aí, né? Não tem como fiscalizar, como no caso das emendas PIX. O desvio é certo, não é mesmo, doutor Quioche? Sim, eu acabei de fazer uma palestra na Academia Paulista de Letras Jurídicas abordando exatamente a inconstitucionalidade dessas emendas, que eu chamo de mensalão. Ele viola o princípio federativo, não é? A harmonia dos poderes, entendeu? Ah, o poder legislativo tem que legislar para o futuro, não é? Ele não pode promover atos de execução do orçamento que é da competência do executivo, entendeu? Agora, o mal não está só nisso. Além de o Poder Legislativo ser um órgão fiscalizador da execução orçamentária, não é? E que, portanto, não poderia estar direcionando gastos, não é? Isso seria botar o cabrito para tomar conta da horta, né? Então, não tem sentido. Tem esse aspecto que você falou, Viviane. É, Fortalece os atos de corrupção, entendeu? Porque veja o tratoraço, veja a construção de um mirante em frente de um condomínio de luxo que o senador estava construindo, as obras do Rio São Francisco e Paraíba, que foram desviados para 2.000 quilômetros distante do local. Então, isso em si é um mal menor. O grande mal é que subtrai do parlamento a discussão de temas nacionais. Não existe mais. Eles estão discutindo aí um tratorzinho aqui para o município de Xiririca, o outro caminhãozinho lá para não sei aonde, e só fica atrás disso. Então, os temas nacionais perderam importância para eles, entendeu? Então, quando eles, para disfarçar a boa ação, direciona parte da emenda individual ou de bancada para setor de saúde, setor de educação, o povo acha que a emenda, nesse sentido, está sendo benéfica. Não, não. Eles, como
fiscal da execução orçamentária deveria obrigar o executivo a esgotar as verbas para o setor de educação e para o setor de saúde, que tem receitas vinculadas da União, dos estados e municípios. Tem que direcionar um percentual X da receita corrente líquida para o setor de saúde e setor de educação. Essas verbas são executadas 60%, 70%, e o resto, onde que vai? O resto fica por conta da injeção de emendas parlamentares, é isso? Entendeu? Então, está tudo errado isso daí. Eu não falei dessa da rodovia, né, que você botou na Ah, pauta, mas verdade, não falou. A acabou. rodovia é uma das pouquíssimas coisas certas que o Lula tentou fazer. E está sofrendo assim uma pressão dos índios e dos ambientalistas, né? É, Mas aquilo lá foi o governo militar que fez em 1976, inaugurou aquela rodovia, porque militares governavam de acordo com a doutrina da Escola Superior de Guerra, que elegeu a integração nacional como um dos objetivos permanentes, isto é, qualquer governante que esteja no poder, ele tem que perseguir e avançar aos poucos no sentido da integração nacional. Com o país só será grande se todas as regiões estiverem integradas, é, entendeu? O que não acontece porque os governantes civis esqueceram daquela rodovia, não fizeram manutenção e vários dos seus trechos estão interrompidos, impossibilitando a integração regional. Fica lá parado, entendeu? é. Ora, isso atende interesse dos índios e dos contrabandistas, não é? Então, a região fica isolada, lá existe até pista de pouso e decolagem de avião de pequeno porte para fazer contrabando de pedras preciosas, entendeu? Extração ilegal de madeira, que vai tudo para o exterior, entendeu? E depois, os países que são beneficiados com esses contrabandos, ele fica atacando o Brasil. Fica atacando o Brasil, que tem que funcionar como o pulmão do mundo, entendeu? Não é, cada país tem que fazer o seu pulmão, não é só o Brasil. Eu vi esse tema aí, e você teve muita sensibilidade de colocar em pauta isso daí, É. porque tem que desmistificar. Está errado esse negócio aí de preservar a Amazônia. Pô, e eles, em cima disso, fizeram uma legislação ambiental e crédito de carbono, legislaram como eles querem. Países adiantados, como Estados Unidos, França e na Inglaterra, podem ter licença para poluir. Por quê? Basta comprar crédito de carbono, Sem dúvida. sem ter plantado uma única árvore. Então, essa legislação ambiental deveria ser modificada. Crédito de carbono, só nacional. Então, França quer crédito de carbono, tem que reflorestar. Sem dúvida, isso é óbvio. Porque a indústria poluente, ele contribui para o aquecimento global N vezes mais do que o desmatamento. Sem dúvida. Entendeu? Agora, eles não querem. Eles querem manter o Brasil produzindo crédito de carbono, e eles compram e continuam poluindo. Tem que Continua. acabar com esse negócio. Como É, é que você pode acabar com o aquecimento global se eles bolaram um instrumento que permite duplicar, triplicar o aquecimento global comprando crédito de carbono? Entendeu? Então, crédito de carbono produzido no Brasil tem que ficar só aqui no Brasil para aumentar o potencial das indústrias, claro. entendeu? Agora, nós estamos exportando esse negócio aí, os outros estão poluindo e estão metendo pau no Brasil, que está desmatando, Sem entendeu? dúvida. Que é só para Agora, cortar os nossos produtos lá fora. eles não enxergam o próprio nariz, É, mas quem está provocando esse desequilíbrio ecológico são os países altamente industrializados. Lá em Tóquio, às vezes tem uma região no Japão que você não consegue alcançar o horizonte.
que a fumaça que vem da China é de tal forma que fica que nem nas queimadas, né? Fica tudo nublado. Sempre um prazer ouvi-lo. Nosso tempo aqui encerrou. Muito obrigada pela sua Né? participação. Tá, obrigado. Tchau, tchau. Esse foi o jurista e presidente do IBEDAFT, Dr. Kioshi Arada, falando aqui no NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!